Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, depois de 6 meses sem publicar vídeo nenhum aqui no YouTube, eu voltei. E o que aconteceu? Porque eu fiquei 6 meses sem publicar nada? Simplesmente porque a vida aconteceu. Sim, a vida de cientista, de trabalhar pra caramba, acabava não dando tempo, nem coragem, nem vontade de gravar nada. E eu vou explicar em detalhes, vou atualizar vocês de tudo que aconteceu nesse período. Talvez esse vídeo seja um pouco longo, então se quiser pôr na velocidade 1,5, 2, sem problema. Mas fica aí para você ver um pouquinho e entender um pouquinho do que aconteceu aí durante esses 6 meses, a história aí da minha vida nesse período. Vamos lá? Bom, o último vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu ainda estava morando em Kelsterbach, que é uma cidade próxima de Frankfurt. Foi lá que eu cheguei, né? Eu e meu marido chegamos no final de agosto, começamos a morar lá porque nós teríamos, no caso, né, 2 meses de curso de alemão. E o curso de alemão era em Kelsterbach e a gente acabou ficando numa casa de família lá em Kelsterbach. E apesar de ser uma casa de família, era dividida, né? Então tinha a casa lá bem grande, por sinal, e nós ficávamos em um andar onde era um apartamento, basicamente, para mim e para ele. Então tinha a cozinha, o banheiro e o quarto. E era bem divididinho, a gente não tinha contato com a família. Às vezes a gente encontrava eles, mas não tinha convivência. E essa cidade, ela fica bem próxima de Frankfurt, tanto que a gente pegava um trem e em 15 minutos a gente já estava em Frankfurt. Então foi muito bom, porque Frankfurt é uma cidade grande. Eu não sou muito fã de cidade grande. Eu gosto assim, ir para passear. Mas era bom morar em Kelsterbach porque era uma cidade menorzinha, bem gostosinha, assim. Então foi muito bom esse período que a gente ficou lá. Só que depois que nós nos mudamos para Würzburg, então no finalzinho ali de outubro acabou o nosso curso de alemão e a gente veio para cá. E aí, pauleira, gente, pauleira, pauleira demais. E eu vou contar pra vocês como que foi também, porque quando nós viemos embora para cá, né, para Würzburg, a gente ficou um dia em um hostel, de domingo para segunda, e aí segunda a gente veio aqui pro nosso apartamento, que fica na guest house da universidade. Para quem não sabe, guest house é tipo uma casa de visitantes, digamos assim. Então aqui eles têm esse prédio onde eles recebem visitantes da universidade, professores que vêm passar um período, pessoas como eu que vêm fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo, né, sei lá, alunos de doutorado que vêm fazer sanduíche, por exemplo, ou no meu caso, que eu vim para fazer um pós-doc. Então, eles recebem essas pessoas, só que o contrato é por um tempo limitado. Então, o máximo que você consegue ficar aqui são 6 meses. Deu certo da gente conseguir esses 6 meses. Então, nós começamos a morar aqui em novembro e o nosso contrato acaba agora bem no início de maio, e daí nós temos que nos mudar daqui. E quando eu entrei em contato com a universidade para ver se tinha possibilidade, né, de ficar aqui na guest house, eles tinham esse apartamento disponível, que é um apartamento mais caro, porque ele é maior, ele é um apartamento assim para família. Então vocês vão ver, porque eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o tour pelo apartamento, porque ele é muito bonitinho. E por ser um apartamento para família, ele acaba sendo maior e também, consequentemente, mais caro. Mas era o único que eles tinham disponível que daria para eu e pro Victor morarmos juntos, né? Porque aqui eles têm 3 tipos de apartamentos. Tem um pequeno, que é individual. Tem um que serve para 2 pessoas, mas estava completamente lotado, então não tinha como a gente alugar esse. E tinha esse aqui especificamente, que fica no primeiro andar e que é o maior. Era o único disponível, então a gente acabou pegando, porque é muito difícil conseguir lugar para morar aqui na Alemanha. Assim, não vou generalizar, mas pelo menos aqui em Würzburg é muito difícil, como tem a universidade, então sempre tem gente indo e voltando e pessoas precisando de lugar e tudo mais, então é bem complicado. E a gente achou que seria viável tentar ficar aqui na guest house nesse início, porque estando aqui a gente podia procurar com calma um lugar para ficar e tudo mais. E deu certo. Então em breve a gente vai estar se mudando e eu vou mostrar para vocês também um lugar novo que a gente vai mudar. Sobre o apartamento aqui, como eu mencionei, vai ter um tour, então fica aí para ver o apartamento, porque é muito fofinho, bonitinho, acho que vocês vão gostar. E eu vim atualizar vocês do que aconteceu nesse período, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então vamos começar pela profissional. Eu comecei em novembro, 3 de novembro, no laboratório. E, gente, tem duas
questões específicas que me fazem ficar muito mais grata do que eu já sou por essa oportunidade de estar aqui. Uma delas é que o meu supervisor, ele é um dos autores do primeiro artigo que eu li no meu doutorado. E assim, parece bobeira, mas sabe quando aquela coisa de destino? O primeiro paper que eu li era dele, que era sobre essas ferramentas de edição gênica, né, o CRISPR, que ele desenvolveu especificamente ali para a leishmania, porque a leishmania é um bicho doido, é um parasito doido, então assim, nem sempre o que funciona para um organismo funciona para a leishmania. Então ele desenvolveu um kit de ferramentas, digamos assim, para fazer a edição gênica em leishmania, e é um kit maravilhoso, super eficiente. Então foi o primeiro artigo que eu li porque eu ia trabalhar com leishmania e com edição gênica, né, com CRISPR. Então isso para mim significa muito porque hoje eu estou trabalhando com ele. Segunda coisa é sobre a universidade. Ano passado, quando eu estava ministrando aulas, né, de genética para a turma de biologia, eu estava apresentando para eles diversos cientistas que fizeram parte da história da genética, começando lá de antes de Mendel ainda, o que eles acreditavam lá muitos anos atrás sobre hereditariedade. Passamos por Mendel, claro, pai da genética, e fomos prosseguindo com outros pesquisadores aí ao longo dessa linha do tempo da genética. E um deles, que é o Theodore Boveri, que não junto, mas na mesma época ele e um outro cientista acabaram trazendo essa questão da teoria cromossômica da herança. Não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo aqui, mas enfim, eu já conhecia o cientista, né, já tinha estudado sobre ele no passado. Eu apresentei eles na disciplina de genética, falei também da esposa dele, uma maravilhosa, Marcella Grady, e os dois trabalharam nessa universidade. Então, poder pisar, estar trabalhando numa universidade que esses dois cientistas trabalharam, é simplesmente incrível, principalmente porque eles são da minha área. E então, assim, o primeiro dia que eu pisei na universidade e entrei, assim, porque lá na universidade tem vários prédios, né? E daí, quando eu entrei no prédio do meu departamento, eu dei de cara, assim, me dei de cara com homenagem para esse cientista e também para a esposa dele. E tinha várias coisinhas ali dele, sabe? Além da história dele e tudo mais, várias coisinhas, lâminas, microscópio, coisas que eles usaram. Então, foram duas questões específicas que transformaram isso muito mais gratificante, sei lá. Não sei explicar. Pode ser doideira da minha cabeça, mas enfim. Então, desde que eu comecei no departamento, tem sido incrível. O pessoal do meu laboratório, muito bacana. É um laboratório que tem muitos alemãs no caso, porque na verdade no laboratório nós estamos em 11, se eu não me engano, e tem 2 homens apenas, o meu supervisor e o outro pós-doutorando, o resto é só mulher. Mas a maioria deles são eu ia falar alemões, alemãs e são alemães, que trava-língua. E aí depois tem uma que é da Turquia, uma que é do Vietnã, eu que sou do Brasil, e o meu amigo que é do México. E além de eu estar me desenvolvendo até na parte mesmo da língua, né? Não na língua alemã, porque não falo ainda, mas da parte do inglês, eu tenho que falar inglês, não tem outra forma de comunicar com eles, né? Então eu tô praticando meu inglês todos os dias, bastante, então isso tem sido muito bom pra mim, né? De forma geral. E ainda não tô falando alemão, porque que língua difícil. Mas eu pretendo estudar um pouquinho mais e para que quando eu for embora eu saiba o básico, consiga me comunicar pelo menos. Não preciso ser nenhuma fluente em alemão nem nada, mas eu gostaria realmente de aprender um pouco mais da língua. Eu consigo entender assim quando eles falam muitas coisas, mas falar é outros 500. Mas assim, no laboratório, vida profissional está sendo muito incrível, tanto pelo time ali nosso, quanto pela experiência mesmo. Gente, vocês não fazem ideia o quanto que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo muita coisa. Muitas coisas que eu fazia no Brasil, eu faço aqui também, então assim, tem um overlap ali de conhecimento. Claro que aqui tem uma coisinha ou outra que acaba sendo diferente, mas eu tô aprendendo muita coisa nova que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Por exemplo, trabalhando ali com programação, digamos assim. Para mim era algo muito abstrato, algo muito distante. E desde que eu comecei lá, encontrei alguns desafios, o meu supervisor me deu alguns desafios, digamos assim,
Eu encarei esses desafios, estou encarando, quebrando a cabeça, mas estou aprendendo muito e está sendo incrível saber que eu tô tendo essa oportunidade. Eu não sei nem explicar, tô grata mesmo por estar aprendendo, por estar nesse ambiente e porque muita coisa é diferente do Brasil. Eu sou muito grata à minha orientadora, né, que eu tive no Brasil, à Unesp, a tudo, assim, porque eu aprendi lá muita coisa, até antes mesmo lá no Instituto Federal, as iniciações científicas que eu fiz. Mas aqui, gente, é bem diferente essa questão da pesquisa, tanto pela questão de dinheiro, você tem mais recursos, né? E as coisas também são mais rápidas. Então é muito bacana, assim, essas diferenças, sabe? De eu ver como é. Então, por exemplo, no Brasil a gente precisava pedir um primer, demorava 2 semanas para chegar. Aqui chega em 2 dias. Então, toda essa facilidade acaba ajudando muito, né, para que a pesquisa vá se desenvolvendo mais rápido. Então, está sendo muito bacana essa experiência. E na parte pessoal também está sendo incrível, principalmente porque o Vitor está comigo. Então, para quem me conhece, sabe que eu já morei fora outras 2 vezes. As 2 vezes foi nos Estados Unidos. A primeira vez 1 ano e 5 meses e a segunda vez eu fiquei 6 meses. E foi bem difícil por estar longe da família. Claro que ainda é difícil estar longe da família, mas agora tendo o Vitor comigo todos os dias é diferente, sabe? Então eu sinto muita falta da minha família, da família do Vitor, dos meus cachorros. Gente, que saudade dos meus cachorros. De apertar eles, de cheirar a patinha. Eu sinto muita falta. Mas ter o Vitor comigo está fazendo esse processo ser mais leve. Então, eu sou muito grata por ele estar aqui comigo. E acho que assim, tá sendo bacana também porque eu fiz amigos aqui, tem uma galerinha do Brasil, então a gente se sente em casa. E mesmo no laboratório, o pessoal também é muito gente boa. É um pouco diferente, assim, do Brasil, talvez, porque a gente não é muito de fazer coisas fora do laboratório. Tirando um dos meus amigos, o mexicano, que daí a gente sempre se encontra e faz coisas, ele acabou se juntando ali com os brasileiros para fazer as coisas, mas não tem muita. Os demais, assim, a gente não se reúne muito fora, geralmente faz coisas só relacionadas ao laboratório, né? Mas também não reclamo, tá sendo muito bom. E outra coisa também no pessoal, que eu estou muito feliz agora porque começou a primavera. Gente, vocês não fazem ideia. Durante o inverno foi difícil. Primeiro porque eu não gosto de inverno. E segundo porque foram 3 meses e meio de eu acordar, tá escuro, de eu sair do laboratório, tá escuro, de dias só nublado, cinza, frio, tem que ficar colocando um monte de roupa, calça térmica, meia térmica. Gente, sério, não é pra mim, não nasci pra inverno. E eu acho que isso auxiliou também eu ficar um pouco distante aqui de gravar vídeos, porque eu não tinha ânimo. Eles falam, né, que geralmente quem mora no hemisfério norte passa por esses invernos rigorosos, tanto que o nosso não foi tão rigoroso. Nos Estados Unidos já peguei inverno muito mais rigoroso do que aqui, mas durante esse período as pessoas acabam tendo blues, que é como se fosse azul, não sei, que é tipo uma depressãozinha de inverno. E daí você fica sem ânimo pra nada, sabe? Então acho que isso auxiliou também, além da correria, de ter um monte de coisa pra fazer. Acho que foi juntando tudo isso, aí eu acabei deixando aqui o YouTube de lado. Porém, agora me sinto adorável com esse clima, com essa claridade, com o sol, finalmente. Gente, essa semana, a primeira semana que eu tô usando camiseta, depois de 3 meses e meio, 4 meses, não sei. Primeira semana que eu tô usando calça normal, sem calça térmica. Então, assim, tá sendo muito bom. E é isso, basicamente essas são as atualizações. Durante esse período, trabalhei muito. Também aproveitei, não vou falar que eu não saí, mesmo com frio, a gente acabou fazendo algumas coisas. E eu estou de volta. E eu queria, né, antes de sair desse apartamento, eu queria mostrar ele pra vocês, porque ele faz parte agora da minha história. E eu quero que fique aqui guardado no YouTube esse apartamento, sabe? Pra no futuro eu poder assistir de novo e poder vê-lo. Porque a gente foi muito feliz aqui, está sendo muito feliz, na verdade. Mas daqui umas 2 semanas a gente se despede dele, do apartamento. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ver onde eu passei esses primeiros meses aqui na Alemanha. Eu não vou me prolongar muito porque eu já falei demais.
Então eu vou mostrar pra vocês, fazer o tour pelo apartamento. E no final eu vou deixar uns videozinhos aí do que a gente aprontou nesses últimos meses que eu não apareci aqui, só para vocês acompanharem rapidinho como foi esse período. E é isso, obrigada se você assistiu até aqui e fica aí para assistir o tour no apartamento. Vamos lá? Aqui nós temos a entrada, o hall de entrada, né, a porta. Aqui nós deixamos os nossos sapatos, porque aqui é muito comum na Alemanha as pessoas não ficarem usando o sapato dentro de casa, o sapato que usou na rua. Então aqui dentro a gente geralmente usa pantufas. E essa é a distribuição do apartamento. Então aqui a gente tem a cozinha, uma sala, quarto, o banheiro e outra sala. Vou começar pela cozinha. A cozinha ela tem um tamanho bem bacana e ela já veio prontinha, assim, com tudo que a gente precisava de copo, prato, enfim, tudo que vocês imaginam. Então aqui nós temos chaleira elétrica que já tinha aqui também pra gente poder usar, fogão de indução, o forno, e eu amo esse forno porque ele tem várias funções, inclusive uma função de air fryer, então acaba sendo muito prático. Tem aqui também, esqueci o nome disso, enfim, para quando você está cozinhando, então isso aqui vai suganinho, esqueci o nome. Panela de arroz e liquidificador nós compramos, porque não tinha e estava fazendo falta. E aqui mais algumas coisas, né? E aqui o que eu acho legal também é que a parte do lixo fica escondidinho. Então o lixo ele fica aqui. E aqui na Alemanha o lixo é todo dividido, né? Então eles levam muito a sério a separação do lixo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o lixo que vai para o lixo preto, que fala, que é aquilo que não vai ser reciclado. Esse aqui, teoricamente, seria reciclado, só que ele tá tudo cheio de comida dentro, né? Eu comprei esse negócio aqui de açaí, então tem coisas orgânicas dentro, então ele não vai ser reciclado. Ali é o lixo orgânico, que é onde a gente geralmente vai jogar coisas tipo assim, fruta, legumes, coisas que não foram cozidas. Por exemplo, arroz eu não posso jogar ali, arroz geralmente é nesse daqui. Não sei porquê, mas enfim, uma separação deles. Aqui nós temos o lixo reciclável, então, por exemplo, plástico e tudo mais. E ali atrás a gente joga geralmente papel, né? Papel limpo, papelão, enfim, então é tudo bem separadinho. Aí uma coisa bem legal dessa cozinha também é que se vocês olharem assim, uau, eles não têm geladeira? Na verdade nós temos e a geladeira fica aqui escondida. Não reparem a bagunça da geladeira, mas aqui nós temos a geladeira e aqui embaixo nós temos o freezer. Então eu acho bem legal que ela fica meio escondidinha, como se fosse parte do móvel mesmo, e é uma geladeira. E aqui a gente tem uma parte de limpeza, a gente guarda os produtos, as sacolas que a gente leva no mercado e tudo mais. E aqui a gente tem essa mesa pequena com 2 cadeiras apenas, mas só eu e o Vitor, é mais do que suficiente. E na outra sala, que também acaba sendo uma sala de jantar, a gente tem outra mesa. Então, vindo pra cá, nós temos essa mesa de jantar, então às vezes a gente come aqui, e tem uma área aqui de sala de estar, né? Aqui tá uma baguncinha, porque são as coisas que eu estou usando, então, computador, tô trabalhando ainda hoje. E minhas pinturas, inclusive essa aqui, faz 2 semanas que eu não mexo nela, mas tá aqui pra eu continuar. Bom, continuando aqui, nós temos esses 2 sofás, que são bem bons. Luminárias em toda a parte. E, gente, à noite aqui, quando a gente liga as luminárias, fica muito gostosinho. Essa é a visão que a gente tem. E a gente mora no 1º andar. Aqui no 1º andar só tem o nosso apartamento, que é o maior, que é um estúdio. Então a gente acabou tendo essa sorte. E aqui a gente tem essa varanda, que ela conecta todo o nosso apartamento. Então ela conecta tanto aqui a sala de estar e também o nosso quarto que fica ali. E aí a gente tem essa vista aqui. Aqui atrás é uma área de lazer, então o pessoal vem correr, fazer exercício, jogar, como vocês estão vendo ali. E agora que começou a primavera, as pessoas estão vindo bastante para cá para poder curtir o tempo, né? Poder curtir esse momento, já que durante o inverno estava bem complicado. Porém, mesmo durante o inverno, tinha umas pessoas aí correndo. Então aqui é bem bacana. Voltando aqui para dentro.
vamos para o quarto. Então, aqui ao lado, nós temos o nosso quarto. Como aqui é um estúdio para família, né? Então, eles têm também aqui o berço, caso a gente tivesse um filho, né? Então, aqui tem um bercinho. Tem essa vista aqui muito boa ali de fora, então eu gosto bastante de deixar aberto. E tem a cama. Gente, a cama aqui na Alemanha é muito engraçado, porque geralmente a cama de casal, ela é na verdade como se fosse duas de solteiro. E aí para cada um tem uma colcha aqui específica, né? Um cobertor específico, não é um só para os dois. E como a gente mora aqui na universidade, né, na guest house, eles fornecem pra gente os forros da cama, travesseiro, tudo isso. A gente não precisou comprar nada, já estava tudo aqui. E a cada 2 semanas a gente leva lá embaixo e eles levam para lavanderia para lavar e a gente pega limpinho. Esse aqui é ao lado do Victor, ali ao meu lado. Tem também ali o guarda-roupa. Parece pequeno, mas na verdade ele cabe muita coisa. E ele é bem bom, ele é de correr. E essa é a visão que a gente tem do nosso quarto. Aqui ó, ao lado nós temos o banheiro. Então o banheiro também ele é bem grande. Tem uma banheira aqui, tem o chuveiro também. Os chuveiros aqui são a gás e aí eles têm uma pressão muito forte e acaba sendo bem gostoso. E aqui tem a banheira, caso a gente queira usar. A gente usou poucas vezes porque, gente, gasta muita água. E também, sei lá, né, às vezes é muito mais fácil tomar banho ali do que ficar aqui de molho na banheira. E aí tem essa bancada cheia de coisa. Dá pra ver, né, que 2/3 aqui são coisas minhas, aqui do Victor. Olá. Então aqui bem bacaninha. Aqui a gente tem a janela. A gente pode, né, também deixar aberta. Dá pra ver lá fora, pra entrar um ar. A vista daqui é bem bonita, na verdade. E agora a gente vai pra outra sala. Aí aqui é a outra sala. Tem um guarda-roupa, tem um sofá, que na verdade é um sofá-cama, mas a gente não usa, né? Deixa assim. Tem aqui a parte onde o Victor trabalha. Então, tudo já tinha aqui, né? Menos, claro, as coisas aqui são dele. E aqui tem essa vista aqui da parte da frente do prédio. Então, a gente entra por ali. Daí tem uma porta, a gente sobe o elevador e vem parar aqui. Então, tem essa outra sala que, na verdade, virou um escritório pro Victor, né? Ele que acaba usando mais aqui. Nossas malas e um cabide. E esse é o nosso apartamento. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo nosso apartamento. E agora deixo vocês com alguns vídeos aí do que nós aprontamos nesses últimos meses. Até a próxima! Paco, gato. Oh meu Deus, papai, tá aqui pra gente ver. Paco, gato. Cabra. Queijo. Eu sempre dou uma muita felicidade, muitos anos de vida. Agora em alemão. Eu tinha um sonho. Está nevando. Tá feliz de ver a neve? Tô. Ali? É.
Tenta jogar aqui na minha mão. Vamos ver. Aí.